Olha, gente, nós estamos vivendo tempos de pandemia. E há uma preocupação muito grande por parte das pessoas de mais idade. Vamos ser bem sinceros, por mais chocante que isso pareça, há muitas pessoas preocupadas com a morte. E porque até então a gente quase não pensa na morte. Só mesmo algumas pessoas, né, vão levar isso muito a sério. Bom, então, gente, a procura por testamentos por pessoas de meia idade, e creio também que a doutora poderá confirmar, se as de mais idade também, aumentou na pandemia. Claro, o susto pela doença, mas também a segurança que isso dá a familiares para falar sobre o assunto. Então, gente, hoje nós, olha, confesso a vocês que eu me considerava imbatível. Eu me considerava uma verdadeira, uma máquina. Uma verdadeira, sabe, não queria ficar doente. Rapaz do céu, meu Deus, dali a pouco eu estou numa UTI. Aí eu comecei a refletir muito sobre essa minha vida. Que então eu e qualquer um pode de repente partir. Então, como é importante nós pensarmos nesse futuro. E nesse momento temos a doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em Direito de Família. Doutora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, olha, essa participação da senhora eu vejo como muito importante. Porque muita gente que está nos ouvindo, seja no aplicativo, seja no YouTube, seja no Face, tem alguma preocupação com o dia de amanhã. Principalmente porque agora ninguém está mais, sabe, ninguém está tão seguro. Hoje a gente pensa realmente, seriamente, na possibilidade de uma morte, de repente, né, seja pelo Covid e tal. Agora, doutora, para começarmos, o que é testamento? Bem, numa definição muito simples e muito clara para todos que estão nos ouvindo agora, o testamento nada mais é do que um documento formal, solene, através do qual você manifesta a sua vontade para que então a sua vontade produza efeitos jurídicos para depois da sua morte. Então é onde eu deixo as minhas considerações para que sejam cumpridas quando eu não mais estiver aqui. Então, para que serve o testamento exatamente, doutora? O testamento ele serve para que eu possa deixar meu patrimônio, bens extrapatrimoniais, deixar questões de pouca monta, deixar meus pertences, bens pessoais para aquelas pessoas que eu considero, então, que seria fundamental que recebessem parte da minha herança. Hoje a lei, ela estabelece que a gente tem uma legítima, então os herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários? É até para a gente começar a contextualizar essa conversa. A lei, ela traz como herdeiros diretos de tudo aquilo que nos pertence em vida, traz uma listinha. São os ascendentes, então os nossos pais, avós, bisavós, os nossos descendentes, filho, neto, bisneto, e o nosso cônjuge ou companheiro. Em vida, quando eu tenho alguém na minha família desse grupo, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio. Então, que é o que a gente chama de parte disponível. Tendo alguém desse grupo de familiares que a lei traz como herdeiros necessários, 50% dos meus bens, da parte disponível, eu posso deixar para quem eu bem entender. Inclusive para alguém que seja também do grupo de herdeiros necessários, como, por exemplo, privilegiar um filho em detrimento de outro. Agora, quando eu não tenho nenhum herdeiro necessário, então nem pai, nem filho, nem cônjuge ou companheiro vivo, eu posso deixar meu patrimônio 100% para quem eu quiser. Então, vamos lá, eu posso deixar bens materiais, extrapatrimoniais, e aí eu já trago uma questão bem recente, que é a possibilidade de você poder deixar a administração de redes sociais sua. Isso seria um tema para outro extenso debate, mas é para mostrar para as pessoas que é uma falsa percepção de que só faz testamento quem tem patrimônio, quem tem muito dinheiro. Hoje você pode deixar qualquer coisa. Quer dizer, então, dentro de algumas regras, não há limitação legal ao poder de disposição patrimonial no testamento. É isso, doutora? Na verdade, em havendo esse grupo de herdeiros necessários, que eu listei, que a lei traz, como sendo, então, pai, avô, bisavô, neto, filho, etc., você pode dispor de 50%. A lei coloca uma limitação de 50%.
Se eu não tiver nenhum parente desse grupo, nem cônjuge, nem companheiro, eu posso dispor sim da integralidade. Mas existindo parentes, então, que a lei lista, nesse sentido, você pode dispor apenas de 50%. E qualquer pessoa pode fazer um testamento, doutora? Quem pode fazer um testamento? No caso, uma pessoa de idade, 80 anos, por exemplo, ela está em condições de fazer um testamento? Essa pergunta é super interessante porque a lei, ela coloca apenas uma idade mínima. Você pode testar a partir dos 16 anos. Mas, do contrário, ela não estipula uma idade máxima, ela não coloca nenhum impedimento. Por quê? Porque, via de regra, se você está em pleno gozo das suas faculdades mentais, nada te impede de testar. Então, eu posso ter uma situação de uma pessoa de 80 anos, inclusive acometida pelo coronavírus, então trazendo essa doença da atualidade, mas que nada afetou a sua capacidade intelectual. Então, eu não tenho nem um limitador, desde que eu esteja em plena consciência, eu posso testar acima de 16 anos. Agora, doutora, uma vez feito o testamento, é possível alterá-lo ou mesmo revogá-lo? Ah, com certeza. O testamento é um ato plenamente revogável, que significa dizer o quê? Se eu me arrepender de eventual cláusula, porcentagem, eu quis deixar determinado bem para uma pessoa, agora eu quero trocar, agora eu não quero deixar mais nada para ninguém, eu posso fazer a qualquer tempo. A única coisa que eu não posso revogar no meu testamento é reconhecimento de paternidade. Isso é um ato irrevogável. Mas sim, eu posso me arrepender a qualquer tempo e um testamento modifica o outro. Então, assim, eu não posso simplesmente me arrepender e não refazer o documento. Refazendo o documento, o anterior perde validade, você pode sim fazer isso sem qualquer problema. Doutora, temos pergunta de telespectadores e ouvintes. Alô? Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É a Cristiana aqui da Vila Formosa, tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Olha, a doutora está na sua escuta. Qual a pergunta que você quer fazer para ela? Doutora, boa tarde. Aqui na minha casa, minha família, sou eu, meu marido e meu filho. Meu filho tem 14 anos. E assim, a gente sempre costuma viajar. E viaja nós três juntos, né? E esses dias eu estava questionando meu marido. Nós temos alguns imóveis, enfim, alguns bens. E eu sempre falo assim, se acontecer alguma coisa com a gente, nós não temos nenhum tipo de testamento, nenhum documento em cartório. Doutora, se eu fizer uma carta, antes de viajar, deixar essa carta escrita aqui na minha casa, e assim, falando das minhas vontades, essa carta tem alguma validade? É Cristiane, né? Cristiane, veja bem. Hoje o testamento, ele é um dos atos mais solenes que a gente tem no direito sucessório. Então, uma simples carta, assim como você fala, em tese não teria uma validade jurídica. Mas a gente pode transformar isso que você está falando no testamento particular. O que é o testamento particular? É importante a gente trazer algumas definições. O testamento particular é aquele que você faz na sua casa, sem custo algum. Então, você tem lá um pedaço de papel, você usa através do meio manual, então, manuscrito ou através de computador, na presença de 3 testemunhas. Esse documento você vai lá, escreve, obedecendo, claro, os limites daquilo que você pode testar, e aí é interessante você guardar esse documento para alguém, para que alguém, em eventual falecimento seu, traga, então, esse documento à tona. Então, uma simples carta não seria bem o que seria considerado válido, mas então a gente poderia transformar isso na presença de 3 testemunhas, como então um testamento particular. E é importante ressaltar que testamento particular que exige 3 testemunhas, as testemunhas não podem ser parentes. É importante deixar claro isso. Então, uma simples carta, um simples rabisco, pode ser que, assim, quando tem uma família pequena, que levaria por uma questão ética e moral, poderia respeitar, não vou dizer que não. Isso sim seria um elemento. Mas se fosse um testamento que fosse contestado juridicamente, essa carta não teria validade. Por isso que eu sempre aconselho, então, fazer uso ou do testamento particular
ou do testamento público, que é aquele que você vai e escolhe um tabelião de notas da sua confiança, então, para elaborar esse documento e ficar bem protegido. Isso traz mais segurança jurídica para você. Olha, interessante, as testemunhas não podem ser familiares. Não podem ser parentes. Agora, doutora, uma vez eu fiz o testamento, mas eu continuo à frente dos meus bens. Ou em algum momento eu perco a autonomia, a autoridade? Jamais, jamais. O testamento você faz como uma medida de proteção mesmo, né? Especialmente agora na pandemia, porque a gente tem essa questão da finitude cada vez mais próxima, então é muito interessante que as pessoas comecem a se preocupar com o planejamento, então, da sua sucessão, mas dispor alguma coisa em testamento, vale lembrar que isso só tem efeito para depois da sua morte. Então, vamos supor, deixei meu único bem para os meus filhos em fração igualitária. Isso não significa que eu não possa me desfazer desse bem em vida. Eu não preciso preservar o bem e evitar de vender, enfim, gozar, fruir, porque eu deixei ele em testamento. Isso é muito importante. Gente, deixar um bem em testamento não significa que você não pode mais usar e fazer o que bem entender daquele bem. É importante deixar claro. O efeito jurídico daquela transmissão é só depois da sua morte. E se porventura você abrir o testamento, fazer a abertura então judicial do testamento, e o único bem tiver sido uma casa, mas que durante a sua vida você acabou vendendo, ou acabou, enfim, se desfazendo da casa, o testamento caduca. Então não há uma preocupação daquilo que você colocou lá, é imutável, gente. É importante. Você fica administrando os seus bens em vida. Muito bem, uma doutora. coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, gente, é a grande advogada, a doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família. Isso é muito importante. Muito. Doutora, é possível um casal fazer somente um testamento? Não, de forma alguma. Opa, olha aí. O testamento é um ato personalíssimo, gente. Isso não significa que eu possa ir sozinha e contemplar meu marido no meu testamento e vice-versa. Mas é proibido por lei testamento conjunto. Isso não pode. Testamento é uma coisa envolta por um sacramento, é completamente sagrado. Então, é uma espécie de segredo jurídico personalíssimo. Você vai sozinho, então, perante um tabelião ou na sua casa, na presença de 3 ou 2 testemunhas, a depender do tipo de testamento que você escolher. A senhora falou de tipo de escolher, porque existe mais do que um tipo de testamento? Isso aqui, usualmente a gente fala no testamento particular, que é aquele que eu mencionei que você faz na sua casa, então através de manuscrito ou no computador, você imprime aquele documento, lê em voz alta na presença de 3 testemunhas que não sejam seus parentes, todo mundo rubrica, assina, esse é o documento particular. O testamento público, que é o mais utilizado por trazer mais segurança jurídica, e aí quando eu falo trazer mais segurança jurídica, é porque quando você faz um testamento particular na sua casa, você confia esse documento a alguém. De uma certa forma, a gente está diante de uma fragilidade de prova, porque quem garante que quando você falecer, aquela pessoa vai apresentar o documento, não vai ser alterado, não vai ser perdido. O testamento público é aquele que você vai num tabelionato de notas. Então, você escolhe um tabelião de sua preferência, vai lá, redige o documento com 2 testemunhas, e aí não 3, 2 testemunhas que igualmente não podem ser seus parentes, e o documento fica com o tabelião e vai para o Colégio Notarial do Brasil. Então, não tem como esse documento sumir. É um documento muito mais, que traz muito mais segurança jurídica para a parte. As pessoas perguntam muito, mas e o custo disso? Varia muito de estado para estado, são valores que são tabelados. No estado de São Paulo, hoje, um testamento público gira em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, a depender do caso. Doutora, última pergunta, Úrsula. A última pergunta é, havendo testamento, é necessário fazer um inventário? Essa também é uma perfeita pergunta, porque as pessoas confundem muito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso porque quando eu deixo, quando uma pessoa falece, obrigatoriamente eu preciso fazer o inventário dela. A transmissão daquilo que ela colocou em testamento não é automática. Tanto que para isso eu abro o inventário
E um dos documentos essenciais na abertura de inventário é uma certidão de inexistência ou não de testamento. E aí eu trago, por exemplo, tem o testamento, vai vir a certidão, então para o processo de inventário, o juiz vai verificar, ou o tabelião, caso seja um inventário na via administrativa, vai verificar se aquele testamento obedeceu a legítima, obedeceu os percentuais definidos em lei, e vai fazer apenas a divisão, vai concretizar. Mas é importante deixar claro que uma coisa não exclui a outra. Sempre que tiver testamento, vai ser obrigado a fazer a abertura de inventário, porque é sempre necessário o inventário. Doutora, então eu queria que a senhora deixasse uma última mensagem para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo Facebook. Então eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, já que realmente, doutor, eu fiquei num quarto, fiquei numa UTI, fiquei num quarto de hospital, e ali eu pensei muito realmente sobre essa coisa da finitude, que até então a gente pensava que a vida era eterna, vamos dizer, uma força de expressão. Mas então aí, qual o recado a senhora deixa para todos nós que devemos ter essa preocupação para não dar problema depois, a senhora concorda? Concordo. Primeiramente, eu te desejo saúde e vida longa. Que bom que você passou por isso. Amém. Mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é importante a gente falar o seguinte: falar de testamento, falar de planejamento sucessório, não é falar sobre a morte. E ainda que fosse falar sobre a morte, não é necessariamente algo ruim. Você precisa pensar, e é importante que o brasileiro cada vez mais se interesse por esse tema, e eu fico muito feliz quando eu sou convidada para falar a respeito do testamento, porque é importante que todos se conscientizem de que muitas vezes, através de um testamento, você facilita a vida de quem fica. Especialmente naquelas famílias numerosas, em que você sabe que vai ter briga, e aí muito com relação àquelas famílias que têm muito patrimônio. Quando você faz um testamento, é a sua vontade. E a única forma de garantir que a sua vontade seja cumprida é através de um testamento. Por isso, procure um profissional habilitado para tanto, pense no assunto. E é claro, gente, falar sobre testamento não atrai maus fluidos. Isso é uma completa bobagem. Ô, doutora, eu não sei se você sabe, mas eu estudo cabala, né? E na cabala e no judaísmo, eles falam que quando até uma pessoa está doente e faz o testamento, isso devolve vida para a pessoa. Isso aumenta anos de vida. É um estudo da cabala e do judaísmo, mas eles acreditam nisso. Eu acho bem interessante também. Eles contam várias histórias de pessoa que estava quase morrendo, aí ele faz esse testamento que deve ser esse com as 3 testemunhas, e a pessoa tem a vida de novo, né, novamente. Muitas vezes as pessoas se agarram nessas crenças por não saber o que fazer com o bem, por desorientação mesmo. É importante. Hoje a informação está aí, e em programas como esse, com um público extraordinário, que a gente vê que tem pessoas sim engajadas, interessadas no tema, e isso é muito importante e é fundamental. Doutora, muito obrigado, uma boa tarde para a senhora, doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em Direito da Família. Boa tarde, doutora, e obrigado. Obrigado, um abraço. Tudo